Como é formado o imaginário nacional? Quais são as nossas histórias? Elas são mais retratadas nos livros ou na televisão? Por que os brasileiros leem pouco? Como todo hábito tem que ser construído, hoje nós vamos falar sobre os processos históricos que podem ter interferido na relação dos brasileiros com a literatura e sobre a produção das obras nacionais. Então fique ligado, o programa está cheio de informações que vão fazer você olhar para o livro de uma maneira diferente. Está no ar o Educação! Minhas convidadas são a jornalista, formada em História, agente literária, referência no mercado editorial, Luciana Vilas Boas, e a escritora e jornalista Bárbara Lima. Muito bem-vindas ao programa. Luciana, vou começar contigo falando do imaginário nacional. Por que você acredita que o imaginário nacional ele é mais capturado na TV do que nos livros? Porque nos últimos 30 anos, eu acho que é perceptível um distanciamento do brasileiro da literatura produzida no país. Né? Você não tem autores que tenham um peso, um nome, uma circulação, sejam tão conhecidos como eram Jorge Amado, Raquel de Queiroz, até Orígenes Lessa, até Viriato Correia, tantos nomes, e os grandes, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, eram muito mais próximos da população, eram muito mais assunto de conversa numa sala de jantar da classe média. Hoje não. E por que isso? Eu não sou uma acadêmica, estudiosa, mas observando o mercado, refletindo sobre a indústria editorial na qual atuo há tanto tempo, tudo me faz pensar que você teve... Na essência de tudo está a crise da escola brasileira, a crise do ensino, que claramente começou a se delinear na ditadura, né, militar. Foi um período de início de sucateamento da educação no Brasil e, ao mesmo tempo, a sociedade mais complexa, a família tendo seu papel de reprodutora de hábitos muito diluído, né? E essa conta da escola abandonada começou a surgir justamente nos anos 80. Quer dizer, com a democratização e o fim da ditadura e a redemocratização, logo em seguida você começa, se você para pensar, você começa a perceber que a televisão passou a ter um papel muito maior no imaginário nacional, nas conversas das pessoas, né, os nomes dos personagens, dos heróis. Os heróis passam a ser os das telenovelas. E, infelizmente, esse paradoxo tremendo, né, da nossa história, tão trágico, que é o fato de a escola ter, apesar da redemocratização, continuado a sofrer e a ser sucateada e a não ser prioridade de investimento. Você acha público. Que tem a ver também com as histórias retratadas nos livros, ou seja, delas não falarem da nossa cultura tanto assim, da televisão falar mais disso, do brasileiro ele se vê na televisão muito mais retratado e muito mais identificado do que nas obras? Você acredita que Eu acho que as obras não estão chegando ao público. Tem muita coisa boa sendo escrita e muitas vezes não consegue chegar ao público. Mas isso existe, sim. Eu acho que é uma percepção muito interessante que você tem. Claramente, a televisão mostra bairros, a vida, as pessoas brasileiras de uma maneira que grande parte da literatura não mostra, até porque, na sua frustração de não conseguir ser publicado, chegar ao público, o escritor brasileiro, digamos, aquele escritor que quer ter um público maior, quer ter um sucesso comercial, ao contrário do escritor mais literário. Esse escritor, ele começou, ou essas pessoas que anseiam
né, ter uma carreira profissional na literatura, muitas vezes começaram a escrever pastiches da literatura americana, até com nomes e cenários. Sim, sim. Né? Acho que existe também um anseio do escritor, desse tipo de escritor, de ser publicado no exterior. E no exterior ninguém vai nos olhar se chegarmos lá com um livro... Né, que eles já produzem, genérico, vamos dizer assim. Que eles já produzem. Babi, falando dessa coisa do hábito da leitura, você participa de encontros literários. Eu já ouvi de alguns escritores isso, queria saber se você também pode me dar esse depoimento. É fato que mesmo nesses encontros, algumas crianças relatam que não ganham de presente livros dos pais? Sim, sem dúvida. Existe uma valorização do brinquedo na infância que supera muito. É óbvio que criança tem que brincar com brinquedo, é importante também, mas tem livro para criança e muitas das vezes o pai não leva a criança numa livraria e leva para comprar um brinquedo. Por exemplo, como eu desenvolvo o projeto com crianças, eu vejo que quando você começa a apresentar a história para eles, eles começam a se habituar mesmo a ouvir as histórias, chega um ponto que eles querem ouvir, eles querem participar, eles gostam daquilo e às vezes substituem o livro pelo brinquedo. De não querer levar o brinquedo, por exemplo, na escola tem o dia da novidade. Geralmente a escola de educação infantil tem o dia da novidade que a criança pode levar alguma coisa de casa. E a criança começa a substituir. Não, hoje eu não quero levar o brinquedo e quero levar o livro. Então é a forma como você vai apresentar o livro para uma criança, sabe? Acho que isso faz toda a diferença. E os pais pecam. Nessa fala dos escritores, o que eu acho super interessante é que a criança está num evento literário. Sim. Ou seja, existe algum movimento para que ela, de incentivo à leitura, mas de fato ele não, é uma contradição, mas de fato ela não ganha de presente o livro. A gente conversa muito aqui na educação, inclusive a gente tem um braço do programa que é o Histórias que Ensinam, que cada convidado traz um livro e fala desse livro e a gente vai discutir vida, vai discutir sociedade, em cima das mensagens da nossa leitura do livro. E a gente fala muito também no relacionamento de pais e filhos. Quer dizer, estimular a leitura não é só pegar um livro lindo, com uma capa maravilhosa e falar assim, filho, lê. Mas o contar a história antes de dormir, né? Ler juntos, tem pais e mães que já estiveram aqui falando, não, eu li a série toda do Harry Potter com meu filho e a gente chorou junto e a gente se emocionou junto. Quer dizer, é importante essa questão do modelo também. Por isso que eu comecei o programa falando sobre os adultos. E aí, falando na questão da ditadura, eu vi uma entrevista sua comentando exatamente isso, né? Que essa ruptura no hábito da leitura por parte do brasileiro tem a ver com a ditadura, mas ao mesmo tempo você faz um contraponto, você fala, na Argentina e no Chile também houve ditadura e o hábito de ler é muito mais presente. Como é que você acha que a gente pode explicar isso? Claro, você da tua visão aí do mercado. Mas nesse caso eu acho que é uma observação da história comparada desses países mesmo. Na verdade, o sistema educacional no Brasil nunca foi tão enraizado quanto foi em outros países de colonização espanhola. Quando houve a ditadura foi terrível nesses países, no Chile e na Argentina, enfim, bárbaras, e havia muita censura, mas os sistemas educacionais não foram tão sucateados, a rede escolar não foi tão sucateada quanto no Brasil. E eu acho também que tem muito que ver com a base, né, da sociedade em que se implantou aquele regime autoritário. Porque mesmo no Brasil, se você olha, por exemplo, para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, que são estados, mas eram naquele momento, nos anos 70, em que a rede escolar era muito mais desenvolvida do que no resto do país, principalmente no Rio Grande do Sul, onde você tinha o pensamento positivista muito forte, uma valorização da professora primária imensa, muito maior do que no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar. No Rio Grande do Sul se lê muito mais e se escreve muito mais do que... E existe até uma indústria editorial meio autônoma com relação à indústria editorial do resto do país. Olha, interessante. E isso eu fico pensando, né, que deve ter a ver até com os esforços
até do Brizola, antes né, da ditadura, quando governador, que fez um esforço de expansão do ensino muito grande, que depois ele quis reproduzir no Rio de Janeiro, mas que acabou não dando, com o CIEP, com o Darcy e tal, e que acabou não criando raiz. Mas no Rio Grande do Sul, você tem uma tradição muito maior e você tem uma feira muito sólida, de muitas décadas. É claro que, como o resto do país, é Brasil, não pode ter nenhum desempenho milagroso. Você falou uma coisa interessante, porque eu dei aula em CIEP, eu comecei a dar aula com 17 anos. E já quando eu dava aula, existia a questão da preocupação com o construtivismo, que a gente teve treinamento, inclusive, para dar aula dentro dessa filosofia de ensino, mas não funcionava dentro da questão, de acordo com a questão filosófica, já não funcionava. Eu não sei se era uma questão de preparo da escola, se era uma questão de preparo dos profissionais, se fazia, mas era bem diferente do que se filosofava na época, e você tem toda a razão em relação a isso. E aí, com o ano, claro, a questão da educação integral, ela foi cada vez mais sendo reduzida. Hoje a gente tem alguns modelos de escolas de educação integral, mas não são de acordo com esse projeto. E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte, eu já conversei com vários profissionais aqui que falam assim, poxa, mas devia ter português, por exemplo, em todos os períodos da faculdade, devia ter, além do português, ou em substituição ao português, uma aula de leitura, porque a partir da leitura, o aluno iria se familiarizando com a língua. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, porque a gente está falando aí de repente, uma reforma no ensino, uma escola que propicie mais a leitura por parte dos alunos. Seria uma boa ideia? Não seria? Que outra ideia vocês teriam? Eu acho que é muito importante incentivar a leitura desde cedo, porque o que as pessoas muitas das vezes não percebem é que quando você faz a leitura de um livro com uma criança, vou começar desde cedo, assim, você está trabalhando várias outras coisas, você não está trabalhando só a leitura em si. Você tem vocabulário, você aprende vocabulário, interpretação, raciocínio lógico, você prepara a criança, o emocional da criança, de acordo com a história. Porque se ela se identifica com aquela personagem, ela se sente dentro da história e ela se imagina vivendo aquilo. Então, quer dizer, futuramente ela pode passar por algo semelhante ou ter alguém que está passando por aquilo e já ter um certo preparo, ter uma vivência, mesmo que não tenha sido ela que viveu, mas uma referência, né, do que é passar por aquela situação, né? Lugares que você não conhece, o livro pode te levar, você conhece um pouco daquele lugar, culturalmente. Que é tudo, né? Criatividade. Então, assim, principalmente para a imaginação da criança, não tem limites, né? Como eu estava conversando com você, esse projeto que eu desenvolvo, as crianças agora estão contando as histórias delas. Então, assim, a mente da criança é muito livre. Então, tem princesa que tem chulé, tem o herói que tem um problema porque ele tem uma capa muito maravilhosa, mas a capa tem um defeito, que a capa não voa, não faz ele voar. Isso tudo sai da mente de uma criança, sabe? Quando você para pensar, se você, desde cedo, você incentiva esse hábito, né? O que você pode ter de retorno lá na frente? Porque quando eles chegam lá no final do ensino médio, que vai fazer vestibular e tudo mais, a prova do Enem, você tem, o modelo de prova, né? Você tem enunciados enormes. E como não existe o hábito da leitura, eles se perdem, eles não conseguem nem entender. Traz tudo, né? Exatamente, eles não conseguem nem entender o que é para fazer naquela questão, porque eles não compreendem o enunciado, sabe? E isso tudo você começa desde cedo, é o hábito da leitura. Que a leitura está em todos os lugares também, está em eu ler o meu ambiente de trabalho, está em eu ler a sociedade. Sim. Luciana, o que você acha dessa questão das escolas? Essa aula de leitura tinha que ser em todas as séries? Tem que haver uma valorização da linguagem e do domínio da linguagem urgentemente, porque sem isso não dá para fazer mais nada. Não dá para, se você virar um grande técnico, desenvolver programas de computação, se você não souber ler. E as pessoas não sabem mais ler. Eu achei muito interessante o depoimento da Babi sobre os escritores que dizem que as crianças não ganham livros dos pais. A minha observação,
ainda voltando um pouquinho à questão da crise da escola e o distanciamento brasileiro da literatura, a minha impressão é que a geração que mais se distanciou da literatura e da leitura foi justamente essa geração que hoje está na faixa dos 40 anos, 30 e muitos anos, e até uns 40 e tal, que realmente, nessa geração, o livro não era um objeto de valor, né? Ele não era um presente que as crianças cobiçavam. Eu vi isso mudar com Harry Potter. Eu vi acompanhando meus filhos, que minha filha já lia, mas ela tem 27 anos, é bem geração Harry Potter, e eu observava o comportamento no colégio, né? Claro que um colégio particular, relativamente muito bom, o Santo Agostinho, então, mas eu via que foi um fenômeno do mercado, o Harry Potter, que, por alguma razão, com aquela história, conseguiu tocar as crianças especialmente, e, de repente, o livro virou um objeto muito, muito prestigioso para aquele grupo que está vindo aí. Por isso que eu digo, esse pessoal a geração Harry Potter tem uma relação diferente com o livro. Vou pedir para você segurar um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não desgruda.